Aleluia, glória a Deus. Voltamos hoje aqui no nosso canal para trazer mais uma vez a mensagem da palavra do Senhor. Glorifico a Deus por esse canal e glorifico a Deus por estar aqui novamente, apesar da minha ausência, em alguns momentos. A correria tem sido grande, irmãos, mas eu peço que vocês continuem orando pelo meu ministério, porque eu pretendo continuar esse canal, continuar abençoando as vidas, porque o Senhor me chamou neste canal aqui para estar entregando uma mensagem, deixando uma palavra sempre do coração de Deus, porque esse é o meu ministério, o ministério da palavra. Eu glorifico muito a Deus por poder retornar aqui hoje. Deus tem me dado bênçãos, tem me dado vitória em muitos processos que tem passado até aqui, para poder estar novamente nesse canal. E peço que você ore para que eu possa retornar aqui mais vezes. E para que não fique tanto tempo longe e não esteja tanto tempo sem poder enviar mensagens. Que esse canal cresça, não somente em número, mas espiritualmente, para que muitas pessoas sejam alcançadas. E que a mensagem da palavra de Deus chegue até os corações. Amém? Porque eu sou apenas a mensageira, pregadora da palavra, mensageira do Evangelho de Cristo. E estou aqui para isso, para enviar uma mensagem, aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Amém? Então, mais uma vez eu peço para você, se você não é inscrito no meu canal, você tem o botãozinho aí inscrever-se, inscreva-se no meu canal. Amém? Curta esse vídeo se você gostar, compartilhe com alguém, não deixe só com você, mande para alguém que você acha que vai precisar e que precisa ouvir essa palavra, amém? Porque a palavra, a mensagem não vem de mim, vem do Senhor. Amém? Que seja de bênção para a tua vida. E continue orando por mim, para que eu possa retornar mais vezes com a palavra do Senhor. Amém? E que esse canal seja de bênção para cada um. Aleluia. Então, hoje, para não me demorar muito na palavra, eu quero trazer, Deus manda, trazer para vocês uma mensagem que está no Salmo 37. Amém? Quem tiver sua Bíblia poderá ler comigo o Salmo 37, que diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Aleluia. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco, para abater o pobre necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração. Os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço da pastagem. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz.
Se cair, não ficará prostrado, pois o Senhor o segura pela mão. Aleluia. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro, atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos, e ele é sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Aleluia. Que palavra maravilhosa que Deus tem para nós hoje, nessa tarde. Amém? Glória a Deus. Primeiramente, Deus fala assim para nós, que nós não tenhamos indignação, não viemos a ficar tristes nem chateados por causa dos malfeitores, daqueles que fazem o mal. E nem tem inveja daqueles que praticam o mal, daqueles que praticam iniquidade, daqueles que vivem numa vida errada. Por quê? Porque dentro em breve eles definharão como uma relva e murcharão como uma erva verde. Ou seja, a nossa vida é passageira. E ninguém, por mais poderoso que sinta que é na terra, vai permanecer para sempre. Todo mundo vai. Todos nós... É como diz um ditado, ninguém fica para semente, então todo mundo vai um dia. Todos nós sabemos que vamos morrer e que vamos, cada um crê no que acha que... Cada um acredita em alguma coisa, ou alguns nem acreditam na vida, que há vida após a morte, a eternidade e tudo mais. Mas crendo ou não crendo, a gente sabe que a nossa vida na terra não é eterna, não, mas é passageira. Amém? Então tudo passa nessa terra, tudo passa nessa vida, até mesmo as coisas ruins. Amém? Mas olha os conselhos que a palavra diz para nós nesta tarde. Confia no Senhor e faz o bem. Então, primeiramente, nós temos que confiar no Senhor, confiar em Deus. Porque se nós confiarmos em Deus e fizermos o bem, nós teremos uma recompensa. Ainda que pareça que só os que fazem o mal se dão bem. Ainda que pareça que os que são justos, que os que buscam a Deus, parece que sempre se dão mal, parece que sempre estão passando necessidade, sempre estão passando luta, mas a nossa recompensa virá de Deus. A recompensa eterna, a recompensa que Deus tem para nós é muito maior do que qualquer luta, qualquer tristeza, qualquer dificuldade, qualquer tribulação, perda que a gente possa ter aqui nesse mundo. Amém? Então, primeiramente, confia no Senhor e faz o bem. Se você confiar em Deus e fizer o bem, você terá uma recompensa que vem do céu. Que lá nenhum ladrão vai roubar. Que lá ninguém pode te tirar. O que Deus te deu é para ti, ninguém vai roubar. Amém? Para quem crê. Habita na terra, ou seja, faz o que você tem que fazer. Confia no Senhor, em primeiro lugar. Faz o bem, Viva uma vida correta. E habita na terra, ou seja, faça a tua parte. Se você tem que trabalhar, trabalhe. Se você tem que estudar, estude. Se você tem que fazer alguma coisa, você faz. O que é lícito fazer, você vai fazer. Você vai estudar, você vai trabalhar, você vai, fazer as suas coisas cotidianas, o seu dia a dia. Você vai viver na terra, habitar na terra, como qualquer pessoa que habita no mundo. E alimenta-te da verdade. E qual é a verdade? A minha palavra é a verdade, diz o Senhor. Então, alimenta-te da verdade, alimenta-te da palavra de Deus, do que Deus fala. E a palavra tem conselhos sábios para nós.
a palavra manual de vida para nós, para os que creem. E diz, agrada-te do Senhor, e diz que só podemos agradar a Deus se nós tivermos fé, porque a palavra diz que aqueles que têm fé agradam a Deus. Amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como só posso agradar a Deus se eu confiar e tiver fé nele, que o que ele diz vai acontecer e do que ele faz, do que ele promete, ele cumpre, que as promessas dele são fiéis, são verdadeiras e que pode passar os anos que for necessários, mas que tudo vai se cumprir, que nem um tio nem um jota vão cair da lei sem que tudo se cumpra, como disse Jesus. Amém? Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor. Então tenha fé em Deus. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí você vai dizer, mas como assim? Será que tudo que eu quero, tudo que eu desejo, Deus vai me dar? Não quer dizer que Deus vai te dar tudo que você quer, porque tem muitas coisas que a gente quer para gastar mal, como diz. Às vezes a gente não recebe de Deus porque a gente duvida, e outras vezes a gente não recebe de Deus porque a gente quer gastar com coisas que não agradam a Deus. Se a gente quer coisas erradas, coisas ruins, que pode até nos agradar, mas desagrada o coração de Deus, é claro que Ele não vai nos dar. Coisas que vão desagradá-lo, por isso que diz primeiro, agrada-te do Senhor, ou seja, vivam a vida agradável a Deus, tenha fé no Senhor, e você vai receber o que você deseja, mas aquilo que vem do coração de Deus, dos sonhos de Deus para a tua vida, e aí você vai receber coisas boas, porque se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas àqueles, os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará o melhor. E diz, comereis, e se quiserdes, se crerdes e quiserdes, comereis o melhor desta terra. Os filhos de Deus têm direito a comer o melhor, sim. E a não viver uma vida caindo aos pedaços, não. Deus tem honra para nós. Podemos passar momentos de tribulação. Não estou aqui dizendo que a vida do cristão vai ser sempre flores, vai ter espinhos. Amém? Vai ter momentos de luta, vai ter momentos de tristeza, de tribulação, sim. Mas todas elas são para o nosso crescimento espiritual. Mas nós não vamos viver o resto da vida passando necessidade. Nós podemos até passar um momento difícil. Claro que sim. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Mas quer dizer que nós teremos vitória. A vitória no nome de Jesus. E o inimigo não vai nos derrotar. Aleluia. Mesmo que a gente possa estar lá no chão, se nós cairmos, o Senhor nos levanta. A própria palavra diz. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, mas Ele fará. Olha só, entrega o teu caminho. Primeiro diz que nós devemos confiar no Senhor. Depois que nós devemos nos agradar, ter uma vida agradável a Deus. E depois de entregar o nosso caminho a Deus. Olha só, tantas coisas que Deus quer que a gente faça. Tem a nossa parte também. Deus vai fazer, mas nós temos que cumprir a nossa parte. E qual seria a nossa parte? Primeiro, nós temos que confiar em Deus. Depois, nós temos que ter fé para agradá-lo e viver uma vida correta. E terceiro, aí nós temos que entregar o nosso caminho a Ele. Se nós entregarmos o nosso caminho a Ele, aí que entregar tudo, é render-se tudo a Deus, deixar Ele dirigir nossos passos, deixar Ele ser o Rei e o Senhor da nossa vida. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. De novo, fala em confiança. Quando eu confio em alguém, a pessoa me diz uma coisa, eu vou dizer, e eu vou confiar que o que ela disse vai acontecer. Se eu marquei um compromisso com a pessoa, ela disse, amanhã eu estarei aí às 9 horas da manhã para nós irmos em tal lugar, né? Vamos dizer que eu marquei um compromisso com uma pessoa, um amigo, que eu tenho muita confiança, eu confio, um amigo é uma pessoa que a gente pode confiar. Amém? Aí, essa pessoa diz, me espera às 9 horas da manhã, estarei na tua casa. Se eu confio que essa pessoa fala a verdade, que essa pessoa é minha amiga, que essa pessoa cumpre o que diz, é claro que eu vou confiar que às 9 horas estará aqui. Pode haver imprevistos, que somos seres humanos, mas Deus não é assim. Deus fala e cumpre. Amém? Aleluia. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Porque se nós entregamos a mão de Deus, quando nós entregamos, nós não podemos pegar de volta. Entregamos, deixamos Deus agir, descansamos nele. Porque Ele vai fazer. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Aleluia.
Então, fará sobressair a tua justiça como a luz. Amém? Então, fará que se faça justiça na tua vida. E essa justiça vai ser como a luz do dia, vai ser claro. Tudo vai ficar às claras. Toda injustiça, tudo que você perdeu no meio do caminho vai ser restituído pelo teu Deus. Mas confia nele, entrega para ele essa luta, entrega para ele essa dificuldade, deixa ele agir. Entrega ao Senhor, confia nele, mas ele vai fazer. O que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. Agora, o que eu não posso, entrego para Deus e ele vai fazer. Mesmo que aparentemente para os meus olhos seja impossível, ele vai fazer. Porque ele se responsabiliza pelo que ele fala. Ele se responsabiliza pela sua palavra. E ele é fiel para cumprir. Amém? Mesmo a palavra diz assim, mesmo que sejamos infiéis, Deus permanece fiel porque ele não pode negar a si mesmo. Então ele é tão fiel e tão zeloso e eu zelo por cumprir a minha palavra, diz o Senhor. Então, quando ele disser para você que ele vai fazer algo na sua vida, seja o que for que pareça para você que nunca vai acontecer, o tempo passa e nada, aparentemente nada acontece. E você diz assim, mas é impossível. Não, mas agora está na mão de Deus. O impossível é a especialidade de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então, descansa no Senhor. Olha, outra coisa que Deus pede, aleluia. Primeiro ele diz, confia no Senhor. Depois ele diz, agrada-te do Senhor. Depois ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor. E agora ele diz, descansa no Senhor. Então, primeiro a gente deve confiar, depois agradar-se do Senhor e depois entregar tudo a Ele e para depois a gente também descansar. Porque se eu entreguei na mão dele, agora eu vou descansar. Eu dou um exemplo para vocês. Quando a gente vai viajar num carro, por exemplo, eu não dirijo, eu não tenho habilitação, não dirijo, né? Então, quando eu e meu esposo vamos viajar, eu entrego o carro na mão dele, porque ele tem habilitação e ele pode dirigir. E ele sabe dirigir o carro. Então, quando eu vou com ele numa viagem, eu descanso, porque eu sei que ele sabe dirigir. E se eu entreguei o volante na mão dele, se entreguei o carro na mão dele para ele me levar a tal lugar, eu sei que nós vamos chegar no destino. Porque se eu confio no meu esposo de tal maneira de que entrego para ele a direção do carro para que ele dirija e que a gente chegue no destino final, então quanto mais o Deus que não falha, Deus que não erra o caminho, Deus que nunca nos abandona, aleluia. Se nós confiamos no ser humano para que nos leve em tal lugar, às vezes a gente vai até num táxi, por exemplo. Eu não conheço taxista, não conheço motorista, de repente eu vou num táxi e eu pago aquele táxi e digo, você vai me levar em tal lugar. E eu confio que ele vai me levar até o lugar do destino, né, que eu pedi. Amém? Então a mesma coisa, se você vai num ônibus, você confia totalmente no motorista do ônibus, que ele vai te levar ao destino. Amém? Então a mesma coisa o nosso Deus. Você tem que confiar. Você tem que entregar a ele e descansar. Depois que você entregou algo na mão de Deus, não pega de volta para você. Entrega e descansa, porque ele vai fazer. Se ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Não importa o tempo que passe. Não importa quanta injustiça você passou. Não importa o quanto você está sofrendo. Não importa o quanto pareça que é impossível, inacessível para você. Deus faz do jeito que ele quer, e quando ele faz, não há ninguém que impeça, agindo Deus quem impedirá, aleluia. Então creia nessa palavra, essa palavra vem para o coração de alguém, e eu tenho certeza que essa palavra vai ser de bênção para vidas aqui, em nome de Jesus. E eu recebo em primeiro lugar para a minha vida, tomo posse. Então, descansa no Senhor e espera nele. Olha só, descansa teu coração, você entregou na mão dele, vai descansando, agora vai desfrutando e espera nele. Espera, ter esperança de que tudo que Deus prometeu vai acontecer. De alguma maneira vai ocorrer. Deus disse que vai restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, então ele vai restituir. Ele vai fazer. Ele vai agir. Aleluia. Deus é maravilhoso. E eu creio. Creia também. Não te irrite por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo, os seus maus desígnios. Então não olha para o outro. Mas o outro está fazendo isso aqui. Não nos cabe a nós julgar se o outro está fazendo, não está fazendo, se o outro anda de um jeito errado.
E se com ele parece que nada acontece de ruim, só acontece o bom. Aparentemente, a gente não sabe o interior das pessoas. Quantas pessoas muitas vezes têm dinheiro, têm carro, têm isso, têm aquilo, aparentemente estão maravilhosamente bem, estão, quando a gente vê, vai lá e se suicida, se mata. Porque não tem uma vida vazia, pode ter dinheiro, pode ter posses, pode ter terras, pode ter coisas, mas no coração tá vazio. E aí quando vê, termina, tira a própria vida. Aí, o que adiantou tudo que juntou, né? Fica para os outros. Amém? Então, porque os malfeitores, deixa a ira, abandona o furor, não tem paciente, certamente isso acabará mal. Então, a ira não vem de Deus. E a ira, se diz a palavra assim, ó, irai-vos e não pequeis, não deixe o sol, né, abaixar, ou seja, não deixa a tua ira continuar enquanto o sol estiver lá em cima, né? Mas quando o sol se pôr, deixa ir, abandona. Então, como ele diz, abandona o furor e não te impacientes. Amém? Aleluia. Certamente isso acabará mal, porque a impaciência, o furor e a ira acabam nos tirando do caminho que Deus quer que a gente percorra. E a gente acaba se precipitando e acaba fazendo o que não deveria fazer e acaba até retardando a nossa bênção. Porque quando a gente fica ansioso, quando a gente fica impaciente, quando a gente quer colocar a mão e pegar de volta aquilo que a gente já entregou para Deus, pegar de volta, aí a coisa desanda. Aí a gente não consegue continuar. Amém? Aleluia. E como diz, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, aquele que é manso, aquele que é humilde, que é tranquilo, ele sabe que ele vai herdar a terra, ele vai ter a sua recompensa e vai se deleitar na abundância de paz. Amém? Que é o Senhor que está falando. Aleluia. Diz no 16, mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Então, mais vale você ter um pouquinho cada vez e que Deus vai te dando. Não é que Deus dá de conta-gota, Deus dá em abundância, mas tem processos que a gente passa que Deus vai dando as coisas aos poucos. E nem tudo as bênçãos ele derrama de uma vez só. É como a chuva, né? Às vezes, muitas vezes a chuva mais mansa, a chuva que vem de gota em gota é melhor para a terra do que essa chuvarada que vem assim, torrencial, né? Que muitas vezes prejudica até a plantação, seja o que for. Mas quando vem de gotinha em gotinha, né? Ela vem para abençoar. Então a chuva mansa, a chuva tranquila, a chuva serôdia, né? Como diz a palavra, ela vem para abençoar e para fazer crescer a planta. Aleluia. Então assim na nossa vida também. Glória a Deus. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão. Amém. Mesmo que haja fome, haja dificuldade, haja luta no teu redor, ao teu redor, as circunstâncias dizem não. Todo mundo está passando fome, todo mundo passando necessidade, mas aqueles que creem em Deus, eles não vão passar. Porque a palavra é clara, que ele diz assim, ó, o Senhor conhece os dias dos íntegros, ele conhece você, ele conhece a sua vida, ele conhece o seu proceder, ele sabe quem você é. Amém? Ele te conhece. Então, a tua herança permanecerá para sempre, porque nós temos um legado espiritual, e a nossa herança será eterna. Mesmo que a gente não tenha dinheiro, que a gente não tenha nada financeiramente falando, a gente vai ter uma herança espiritual. Mas eu digo também que Deus vai derramar abundantemente sobre a nossa vida, financeiramente também, porque ele honra os que o honram, aqueles que creem, confiam, sabem que não vai faltar nada, que bem nenhum nos faltará. Aleluia. Não serão envergonhados nos dias do mal, porque os dias maus vêm para nós também. Amém? Mas nos dias da fome se fartarão. Deus não vai deixar para faltar o pão na tua mesa. Amém? E diz, aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Amém? O Senhor firma os passos, então esteja firme na presença de Deus, porque Ele te agrada dos teus caminhos. Ele se agrada dos teus passos, do que tu faz. Amém? E se você cair, não ficará prostrado. Ainda que passe a rasteira, ainda que o inimigo venha e nos abata e nos tire para o chão,
a palavra é bem séria, bem firme, dizendo: se cair, não ficará prostrado. É diferente. A gente pode cair, todo cristão pode cair, mas não vai ficar prostrado. E a gente não deve dar esse gostinho pro diabo. Amém? Vou ser bem sincera aqui, ó. Tem gente que não gosta de dizer diabo, inimigo. Não, mas é o adversário, Satanás, inimigo. Para quem crê na palavra, sabe que temos um adversário que vem contra nós. E que quer nos abater, quer nos humilhar e quer nos destruir, mas ele não vai poder. Amém? Ele só toca até onde Deus permite. Que quando Deus diz não, ele não pode fazer mais nada. Amém? E nós temos autoridade para mandar ele embora. Em nome de Jesus. Nós temos autoridade no nome de Jesus para mandar o inimigo correr. Porque por um caminho ele pode vir, mas por 7 caminhos ele tem que sair da nossa presença. Amém? Aleluia. Então, se nós, os justos, cairmos, não ficaremos prostrados. Amém? Ainda que a gente caia, não vamos ficar prostrados. Não aceite ficar prostrado. Se você cair, levanta a cabeça e vai. É como aquela criança que quando está aprendendo a caminhar, né? Aquele bebezinho está aprendendo a caminhar, dá os primeiros passos e cai, né? Os primeiros passinhos e cai no chão e se machuca aí. Vem o pai ou vem a mãe e diz, levanta e vai. E não foi nada. Vai lá, sopra um pouquinho, dá um beijinho, um abraço e diz, vai que tu consegue. E dá aquele ânimo. Assim é o nosso Deus conosco. A gente caminha, pode até cair, mas a gente assopra, olha para cima, levanta a cabeça e vai. Quando vê, tá correndo. Aí a criança é assim. E assim somos nós na presença de Deus. Não aceite ficar prostrado. Se você cair, se você for, tiver uma rasteira e cair, você vai se levantar e vai olhar para frente. Vai olhar firmemente o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Amém? Porque o Senhor o segura pela mão. Tem algumas versões que diz pela sua mão direita. Amém? Então, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. O Senhor te levanta, o Senhor te segura, o Senhor está contigo. Amém? Fui moço, já agora sou velho. Amém? Porque o tempo passa para todos. Eu não me considero velha, mas eu já fui jovem, já tive juventude. Já fui jovem, como diz a palavra. Não me considero velha, mas já fui jovem, mais jovem, né? Adolescente, já passei a maior parte da juventude, né? Hoje já estou numa idade adulta, numa idade mais madura, né? Mas, como o salmista diz aqui, eu já fui jovem, hoje sou velho, e eu considero assim como uma pessoa que já amadureceu e já entendeu, né, as coisas de Deus, e diz assim, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Jamais vi um justo desamparado. Então, por mais que faltem coisas que você gostaria de comprar, coisas que você gostaria de fazer, você sabe que você nunca foi desamparado por Deus. Deus nunca deixou faltar o pão. A sua descendência nunca mendigou o pão. Então, o mesmo Deus que sustenta o órfão, a viúva, que sustenta o justo, ele sustenta cada um daqueles que creem. Amém? Aleluia. E a tua descendência nunca vai faltar o pão de cada dia, aleluia. E aqui fala do pão físico e do pão espiritual, porque aqui fala de duas partes, do pão material, aquele pão que a gente come mesmo, o alimento, né? Mas do alimento espiritual. Nunca vai faltar essas duas coisas para a nossa vida. Aquele que é justo, aquele que busca Deus, nunca vai faltar nem o pão para alimentar o seu corpo físico e nem vai faltar o pão espiritual. Aleluia, creia nisso. É sempre compassivo e empresta, a sua descendência será uma bênção. Amém? Então, continue abençoando a vida de outras pessoas e você vai ver o quão Deus vai ser fiel e vai ser abençoador da tua descendência. Então, a descendência não vai mendigar o pão e a tua descendência sempre vai ser alimentada espiritualmente e a tua descendência vai ser uma bênção. Glória a Deus. Aparta-te do mal, faze o bem e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre. Amém? Deus ama a justiça e Ele não desampara aqueles que o buscam. Amém?
porque serão preservados para sempre. Aí você vai dizer, mas como vão ser preservados para sempre se a gente morre? Não, aí já fala da eternidade, aí fala daqueles que confiam em Deus, nunca serão desamparados nesta vida e nunca serão desamparados na eternidade, porque estarão para sempre com Deus. Porque quando sairmos, partirmos dessa vida, a gente vai para a presença do Senhor. Nós cremos assim, pelo que diz a palavra. Amém? Que nós estaremos para sempre com Deus. Voltaremos para nossa morada celestial. Aleluia. Que é a verdadeira vida, a vida eterna. Amém? Então os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. Aleluia. Olha só. Herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A justiça, mesmo que quando a gente morre, a gente deixa um legado, como eu falei. Então, quando eu morrer, os meus descendentes eles vão ter o meu legado, eles vão continuar a obra que eu comecei, continuará. E espiritualmente também existem herdeiros espirituais, existem herdeiros físicos e herdeiros espirituais. Amém? E deixaremos um legado que outros levarão. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus, ela veio vindo de anos e anos e veio se perpetuando. Chegou até os nossos dias, porque pessoas fiéis foram levando ela adiante. E assim hoje nós temos a palavra de Deus conosco. Amém? Então, no coração tem ele a lei do seu Deus e os seus passos não vacilarão, porque Deus é que nos direciona para os caminhos certos. Amém? Amém? Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o teu caminho. Amém? Espera no Senhor, tenha esperança na palavra, tenha esperança no que Deus falou para você, no que Deus disse para você, na promessa que Deus te deu, e persevera nela, e confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, mas Ele vai fazer. No tempo dele vai acontecer. Confia, espera nele. Amém? Descansa nele. Espera no Senhor, mas segue o teu caminho. Olha só que interessante. A gente tem que descansar, tem que confiar e tem que esperar em Deus, mas a gente tem que seguir o nosso caminho. Ou seja, não vou ficar vidrada pensando, ai, Deus me deu uma promessa e agora não aconteceu, e passou um ano, passou 10 e nada aconteceu. Assim sou eu. Na presença de Deus eu tenho uma promessa que já se vai há mais de 10 anos e não aconteceu ainda. Mas eu tenho a plena certeza que vai acontecer. Há momentos que eu caio e vacilo, mas não fico prostrada, porque me levanto de novo e digo, vou continuar crendo que essa palavra vai acontecer, que se Deus falou, vai se cumprir. Nem que seja no último dia da minha vida, mas vai se cumprir em nome de Jesus. Então, espera no Senhor, mas segue o teu caminho. Então, continua fazendo o que tu deve fazer cada dia. Continua agindo como você deve agir, mas continua esperando em Deus. Amém? E Ele te exaltará para possuires a terra, e presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Aleluia. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porque o homem de paz terá posteridade. Amém? Então você talvez está esperando em Deus para que você tenha posteridade. Eu espero em Deus, irmãos, há muitos anos para ter uma posteridade, para ter uma descendência. E eu tenho confiado que Deus, o mesmo Deus que me deu uma família, que me deu um esposo, que me deu uma casa, que me deu muitas coisas, é o mesmo Deus que disse para mim que eu serei mãe. E eu vou ser mãe. Da forma que Deus falou. Deus falou, vai